Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa live. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, pessoal! Oi, Ivan, Gabi! Oi, mãe! Minha mãe tá em todas as lives, impressionante. Participativa. Eu vou olhar aqui porque eu não enxergo. Você tem que olhar pelos sentidos, né? Entrar no meu, deixar no meu perfil. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Oi, Raíssa, minhas alunas estão em peso aqui hoje. Oi, Paulinha e Magna. Oi, Mar. Magna, o Ian tá aí assistindo junto? Senão não vale. O Rodrigo tem que estar junto. É. Aqui, ó. Acho que não dá pra embaixo mesmo. Como é que eu vou acessar o óculos? Vamos lá pra gente não perder tempo de live. Hello, Art. Hi, Artie, how are you? Então vamos lá. Gente, eu, assim, nunca imaginei que essa live ia acontecer um dia. Verdade. E eu tô muito feliz que ela tá acontecendo hoje. Bom, vou me apresentar, né, pra quem ainda não me conhece. Meu nome é Nathalie Vise, eu sou terapeuta holística e a gente resolveu hoje fazer essa live com os insights que a gente teve essa semana, né, amor? Se apresenta. Bom, meu nome é Paulo Kleber, mas ninguém me chama de Paulo, todo mundo me chama de Kleber. Eu vim do mundo corporativo, trabalhei muito na área comercial, área de compras, de trade marketing e importação e exportação. E de uns anos pra cá senti a necessidade de começar a trabalhar esse lado meu de terapeuta e tal. Me formei, fiz vários cursos de coaching, de alinhamento biosistêmico, de reiki, de ouro verde e As expressões. microexpressões faciais. Obrigado. E aí a gente vem um tempo já, eu e a Nath trabalhando junto. E aí a gente resolveu contar um pouquinho da nossa experiência sobre todo esse processo, desde da minha mudança profissional, da mudança profissional dela. E antes até. E antes quando até. A gente se conheceu, E pra gente passar um pouquinho para vocês o que essa parte terapêutica, espiritual tem ajudado a gente dentro do nosso relacionamento, dentro do trabalho, dentro do dia a dia, etc. Por Sim. favor. Então a gente resolveu abrir mesmo o coração e compartilhar como foi o nosso processo e como vem sendo o processo desde o começo, né? Desde que a gente se conheceu e começou a se relacionar há 12 anos. Na verdade, a gente se conhece há 13 anos, ficamos amigos durante um ano. E nessa amizade a gente sentiu muita ressonância, muita cumplicidade, muita verdade, muita conexão. E a partir daí a gente desenvolveu um relacionamento romântico. E ficou muito claro o quanto a nossa... como a gente olha o mundo, né, era sempre muito diferente. A gente tem os mesmos valores, mas a visão de mundo, né, sempre foi muito diferente. Nós somos de gerações diferentes. Eu tenho 36 anos, o Kleber tem 50, são 14 anos de diferença. Durante a nossa relação, a gente viu todas as nossas diferenças, as nossas divergências e também as nossas semelhanças, né? E passamos por algumas dificuldades, né? Mas quanto mais a gente se autoconheceu, mais a gente neutralizou as diferenças, integrou as diferenças, soube complementar muito bem as diferenças e uniu e expandiu cada vez mais as nossas semelhanças.
As nossas primeiras formações foi na base artística, né? Eu me formei em moda, o Kleber tem formação em desenho, em publicidade, em desenho publicitário. E a gente se conheceu trabalhando no mundo corporativo com moda, né? Eu entrei numa empresa onde a vaga que eu entrei era a vaga que o Kleber estava antes de mim, né? Então a gente teve essa... Por coincidência. Por sincronicidade, a gente se conheceu no trabalho onde a gente não trabalhava mais junto. A gente não chegou a trabalhar junto nessa empresa, né? Mas os nossos amigos em comum nos apresentaram. E eu sempre... E a gente começou a ver um movimento de transição de carreira que também foi igual. Os dois saíram da área de moda e da área artística e do mundo corporativo, e os dois foram, em momentos muito diferentes, para o terapêutico, tá? Eu sou muito intuitiva, né, introspectiva, espiritualista, tenho uma personalidade introspectiva e muito intuitiva. Todas as minhas decisões são baseadas no mundo espiritual, no mundo holístico, na intuição, né? Eu vim de bases familiares onde não existia uma base religiosa, né? O que foi muito bom, porque eu não tive que desconstruir muitas crenças, eu mesma fui buscando e desconstruindo. Já o Kleber? Eu, na realidade, venho de uma família que tem muito forte a questão da religião. E desde pequeno isso foi muito inserido no meu dia a dia, tá? Não que isso seja ruim, tá? Mas o que acontece é que eu não tive oportunidade pela questão de isso não é de Deus, isso não é daquilo. Fanatismo. Por haver muitos julgamentos, eu não tive oportunidade de me abrir e conhecer outras coisas. E eu basicamente passei por várias coisas, fui para vários locais, para várias, sem discutir o mérito de religião, lógico, cada um tem a sua. E cada um tem que respeitar a religião que segue. Não é isso que nós vamos discutir. Mas é bom para vocês entenderem como que é. E eu sou bem extrovertido, eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de agregar pessoas, até por conta do meu trabalho. Eu estou sempre à frente de parte comercial na empresa que nós temos, ou na parte de compras. Então, eu estou sempre lidando e sempre atuei na área de gerência, de diretoria, e sempre montando departamento, lidando com pessoas, lidando com gente, né? Então, era muito cético, então eu tinha muita dúvida por conta dessas coisas passadas na minha infância, né? E eu tomo as decisões baseado muito no pensamento lógico, tá? Então, na realidade, assim, o que complementa essa nossa relação, tanto no trabalho quanto na vida? As minhas formações hoje na parte holística tem muito a ver com ciência, tem muito a ver com algumas coisas mais lógicas, né? Logicamente que a gente sabe que existe outro lado, e a Nath tem uma coisa mais espiritual, mais holística, então há essa, vamos dizer, harmonia, né, na relação. E estou mudando a cada dia, estou estudando a cada dia, mudando a cada dia e aprendendo com ela, aprendendo com as pessoas onde eu estudo, aprendendo com os meus mestres aí que a gente tem passado esse conhecimento. E na realidade isso tem ajudado bastante, acho que de 2 anos e meio para cá, né, que eu comecei. Ajudado bastante até a me relacionar no trabalho, com as pessoas que eu me relaciono no outro trabalho corporativo, entender um pouco mais as dificuldades de cada um, entender um pouco mais as crenças, os valores de cada um. E isso me ajuda bastante a hoje tocar meu dia a dia e não provocar tanto impacto no outro e não ser muito impactado, porque eu era muito impactado com isso. Logo no começo da nossa relação, a gente viu muitas divergências na espiritualidade, na forma de se relacionar com a espiritualidade. E eu lembro, a gente estava na China juntos, a trabalho, e eu lembro da cena, né? Eu não lembro o que eu estava falando, mas era sobre reiki, sobre espiritualidade, e eu coloquei, né, como seria importante a gente unir esse lado espiritual. E
o Kleber, por ter uma base religiosa onde foi imposta desde pequeno muitas crenças nele e gerou traumas, ele também criou muitas resistências em relação a tudo que é espiritualidade, no caso de uma religião específica, né? E quando eu coloquei isso, ele falou assim, não, então não vai dar certo, nem vem, não, a gente para por aqui. E ali eu falei, nossa, tem uma dor ali, né? Eu sempre enxerguei muito o potencial do Kleber em relação à espiritualidade, em relação à profundidade, né, emocional. Por quê? Porque poucas pessoas, eu acho que na verdade só você, conseguiram me ler tão bem. E isso é um dom muito profundo, que eu acredito que venha da lua em escorpião dele, que é bem profunda. Nós dois somos capricornianos, minha lua é em peixes e a lua do Kleber é em escorpião, né? Então duas luas profundas na emoção. E ele tem uma sensibilidade desde o começo, que eu olho, eu falo, gente, eu não tô fazendo nada, ele tá me lendo inteiro. Eu não falo uma palavra e ele sabe exatamente o que eu tô sentindo, o que eu tô falando, o que eu tô emitindo, né? Então ele sempre foi, eu sempre vi esse potencial, mas esse potencial estava ali numa repressão de sombra, estava muito reprimido de um ponto de muita dor, o que gerava resistência. Cada vez que eu tentava me aproximar, colocar algo sobre ele desenvolver a espiritualidade dele, mas não colocando como ele tem que seguir o que eu sigo, o meu caminho. Não, cada caminho é individual, único, né? Hoje a gente segue linhas diferentes, né? Complementares, né? Que se integram. E ele, aos poucos a gente foi vendo como funcionava essa dinâmica, né? O quanto potencial tinha ali de obscuro, né, para ser desenvolvido na sua própria essência, do seu próprio jeito. E a gente entrou em alguns conflitos, mas não conflitos, isso é muito importante para a relação. Nunca foram conflitos onde houve qualquer desrespeito, né? Sempre, eu nunca impus nada, e ele também nunca falou algo sobre o meu trabalho, sobre a minha espiritualidade. Muito pelo contrário, né? Ele sempre pediu muito reiki, né? Sempre indicou o meu tarô para os amigos dele. Tinha de graça em casa, pra que ia pagar fora, né? E sempre me respeitou muito, apesar dele não estar inserido nisso, né? E aos pouquinhos isso foi melhorando, integrando. Eu tô falando pra colocar o título da live aqui, ó. Você faz? Sabe? Vou colocar no pin. Você tem que escrever aqui. Ah, não, mas você tá como inverso. Tô com o inverso. Enfim. E o que a gente começou a ver? A gente aparenta muito diferente em muitos aspectos. O que a gente tem de diferente? A gente tem os mesmos valores, mas ele olha de forma muito direta e eu vou pela curva. Quando a gente vê, a gente tá falando a mesma coisa. Né? A gente tem o nosso problema de comunicação, ele não é muito bem resolvido, apesar de a gente se comunicar bastante. A gente tem um sério problema de comunicação e entendimento. De entendimento, porque a gente tá falando a mesma coisa, só que com caminhos totalmente diferentes, né? Quando a gente coloca aqui na questão, né? Os opostos se atraem. Não, gente, os opostos não se atraem. Semelhante atrai semelhante. Ah, mas vocês são tão diferentes. Vocês podem se ver numa relação que também, nossa, a gente é tão diferente, somos polos opostos. Como que a gente tá junto, como fazer funcionar. Na verdade, o que a maioria das pessoas se apega em relação a opostos é muita questão de personalidade, ou de gosto, ou de jeito, né? E, na verdade, num relacionamento, isso quase não importa, né? O que atrai... existe um princípio que se chama princípio da ressonância. Atraímos o que vibramos. Então, é impossível você estar com uma pessoa que você não tem ressonância. Inclusive, ela chega pra você se relacionar com ela, porque ela tem ressonância com você. O que é essa ressonância? O que a gente é muito igual? Os valores.
né? O que sempre fez sentido, o que tem significado, a essência do nosso coração, ela é muito similar. E é isso que nos une, é isso que vocês, quem tá solteiro ou tá casado, precisa levar muito mais em consideração e não ficar se prendendo em ele não é meu tipo, os gostos, sei lá, musicais são diferentes, a gente pensa de forma diferente. Gente, na verdade, as diferenças, elas sempre vão existir. É impossível você achar alguém que é igual a você. Isso não existe. Não. Né? A questão é fazer dessa diferença uma complementariedade. Nossas personalidades são muito extremas, muito diferentes. Ele é muito extrovertido, ele é mais extrovertido, eu sou extremamente introvertida. Ele é extremamente racional, eu sou extremamente intuitiva, né? Isso nos separa? Não separa. Isso nos une. Mas o que mais nos une? São essas coisinhas? Não, é a essência, é o coração, a cumplicidade, a lealdade. Na realidade, o que acontece é que nós recebemos valores que são feitos desde a infância, a gente recebe muita informação e a gente acaba criando os nossos valores até os 5, 6 anos de idade. Isso a gente leva para a vida toda, né? E esses valores, muitas vezes, eles são imutáveis, é uma coisa que dificilmente você muda. Então, na realidade, o que atrai a gente no outro são os valores. As diferenças vão haver, não tem como. Todo mundo é diferente. Se fosse tudo igual, ia ser muito chato. O mundo ia ser muito igual. Todo mundo ia ser muito do mesmo jeitinho. Então, o que acontece é que esses valores que eu vi na Nath e a Nath viu em mim são muito parecidos. Apesar de nós termos algumas visões diferentes, até com relação a esses valores, mas os valores são os mesmos, né? Sim. E uma coisa que eu vou falar para quem tem filho, e eu tenho um filho de 18 anos, e eu acho que errei algumas coisas na vida com ele e acertei outras, mas o mais importante é o que se fala, para a gente tomar cuidado. A gente deve ser impecável com a nossa palavra, porque eu falo que palavra não tem elástico, né? Você falou, ela não volta mais. Então a gente acaba, na visão do que eu trato de alinhamento, de medicina germânica, alinhamento biológico e de coaching, que trabalha PNL e outras coisas, você muitas vezes instala traumas, instala bloqueios no seu filho, na pessoa que está do seu lado, de repente, se não tem o teu companheiro do dia a dia, se não tem um entendimento maior. Hoje eu entendo isso e cientificamente isso é comprovado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente expressa, né? Porque a palavra, ela gera ação e a ação gera o ser, acaba existindo. E em relação à palavra, é muito importante a gente estar sempre conectado à nossa verdade interior e por isso é muito importante o autoconhecimento e a espiritualidade e o processo de individuação e a nossa individualidade ser respeitada. Né? E como é que começou a ideia da gente fazer essa live? Numa DR. Não. A gente foi... Na verdade, o que acontece? Nós, quando a gente estava em moda, nós saímos das empresas e montamos a nossa própria trade, né? Trade Company. E nós somos 2 líderes, né? E líder com líder vai bater sempre de frente. E a gente teve uma experiência que não foi tão equilibrada quando a gente trabalhou junto. A gente teve que fazer com que cada um se colocasse no papel de líder, um de cada vez, e separasse muito bem as funções para dar certo. Gerou muita discussão, muito estresse e não foi muito saudável. E o que vem acontecendo de um tempo para cá? Os 2 fizeram transição de carreira. Eu já tirava tarô há muitos anos, desde adolescente, desde os 13 anos de idade. Sempre fui reikiana, sou reikiana desde os 15 anos de idade. Já estou oficialmente, né, desde 2014, me formei mestra de reiki em 2009, mas desde 2014 eu dou curso, eu fiz pós-graduação em psicoterapia junguiana, atendo com tarô, com reiki, dou curso, fogo sagrado. E o que começou a acontecer? A gente agora começou a ver que a gente pode unir forças de trabalho de novo juntos. Mas como não deu muito certo da primeira vez, os 2 ficaram receosos, né? Meu Deus, será que a gente tem que trabalhar junto de novo? Será que a gente não vai entrar em conflito de novo? Porque
a gente tem linhas diferentes, né? Mas a gente se complementa muito bem, né? E o Luz Sentidos hoje não é só um Instagram de frases, de textos, né? Ele promove cursos, abertura de consciência, atendimentos, né? Então a gente ficou com esse pé atrás, com esse trauma, exatamente. Mas o que vem acontecendo também? Conforme o Kleber foi despertando, conforme ele foi se autodesenvolvendo na espiritualidade, na linha dele, né, nos estudos dele, a gente foi aos poucos, nesses últimos 2 anos, se dando melhor, não só no relacionamento, mas em algumas coisas de trabalho mesmo. Ele me ajudando no meu, eu ajudando no dele, né? E começou a funcionar muito bem. A terapia integrativa, os estudos, a psicologia, o Reiki, né, trouxeram pra gente uma integração muito maior do nosso brilho, da nossa luz e da nossa individualidade também, né? E a soma começou a ficar muito boa, mas havia uma certa resistência, né, de ambos sobre trabalhar junto novamente ou não. E eu sempre falei pro Kleber, né? Às vezes que ele tentou ajudar no Luz Sentidos com ideias enfim, querer trabalhar, querer ajudar, eu colocava assim, não, pera, não. Primeiro, sempre tinha mais alguma, tinha uma vírgula ali, mais não sei o quê. E aí eu ficava frustrado. Eu falava assim, não, pera, primeiro você tem que ser reikiano, primeiro você precisa expandir a consciência, porque como que eu vou trazer uma energia tão racional, tão diferente da minha pra minha empresa, pro que faz sentido pra mim, né, pro meu trabalho. Então não tinha muito sentido. Mas aos poucos ele foi se desenvolvendo, né, e esse trabalho começou a se integrar cada vez mais. E aí, na quinta-feira à noite... Não, peraí, para abrir um parênteses. A gente vem falando dessa live faz algum tempo. Aí ela fazia assim com o nariz. Torcia o nariz. Aí eu falei uma vez, falei a segunda e desisti. Aí não falo mais. E aí a gente deixou passar, foi passando e a gente estava numa discussão aqui, que a gente fica até de madrugada discutindo, filosofando. E aí eu peguei e falei pra ela assim, tira o tarô pra ver se a gente... Prepara o tarô. Eu falei, eu não lembro nem o que eu tava fazendo. Uma aula. Ah, eu tava assistindo aula. Eu falei, prepara o tarô que depois que terminar a aula você vai tirar o tarô pra mim. Aí tá bom. Aí era umas 11 horas da noite mais ou menos, né? Aí ela tirou. Pode continuar. Porque assim, apesar do Kleber sempre se apresentar, oi, tudo bem, eu sou o Kleber, eu sou cético, ele nunca deixou de querer tarô e reiki. Não, mas é cético, né? Então assim, falava, não, eu sou casada com uma pessoa muito cética e que respeita muito tudo que eu faço, sou e trabalho, né, e sinto, mas ele era cético, com uma lua escorpião, entendedores entenderão, né? E aí ele falou, prepara o tarô, a gente vai ver, porque essa live aí, não sei o que você fica colocando um monte de mais, nananã. E aí, gente, assim, eu fiquei chocada com o que o tarô trouxe. Porque o que o tarô né? Um grande oráculo, né? Milenar. E o que ele vem trazer? Né? Ele traz imagens arquetípicas que se conectam com o nosso inconsciente, que se conectam com o inconsciente coletivo. E essas forças arquetípicas, elas trazem a consciência, despertam em nós tudo isso que já existe dentro da gente. Só que através da carta, você olha para aquilo, isso traz a consciência, né? Ele desperta em nós essas forças, tá? Então o tarô nada mais é do que esse grande oráculo com as imagens arquetípicas que despertam o que tem em nós, né, e fazem se a gente não consegue acessar sozinho, né, a gente faz a leitura de tarô, abre as cartas e se torna mais consciente do que já está dentro de nós e a gente resiste a enxergar. E quando eu tirei o tarô na quinta-feira à noite... Outra observação, na verdade ela falou assim, o que você quer saber? Eu falei, eu não quero saber nada, você vai perguntar e você vai ter a resposta, você vai tirar pra mim, mas como se fosse pra você, não foi? Sim. O tarô era pra ele que pediu, né? Então eu deixei bem aberto, né? E a primeira coisa que eu sempre pergunto no tarô, que eu sempre trago, independente do assunto específico, qual a vibração dessa pessoa, como essa pessoa tá,
né? O que ela está emitindo, né? Como ela está de consciência. E, surpreendentemente, trouxe Rei de Paus, tá? Rei de Paus, ele é um personagem, explicando um pouquinho, tudo que é Paus se relaciona com espiritualidade, abertura de consciência, né? O elemento fogo, né? O fogo, né, da consciência, né? Do espiritual, né? E todo personagem que é rei, ele tem uma solidez, um embasamento, né? Eu olhei, falei, o Rei de Paus, o Kleber tá vibrando Rei de Paus já, porque é lógico que eu percebi assim há um tempo a evolução dele, a abertura dele na espiritualidade, mas eu tava um pouco resistente, porque antes ele não vibrava Rei de Paus, né? Ele vibrava Rei de Espadas, né? Que é uma pessoa totalmente numa personalidade mais executiva, mais realizadora, mais resistente também, né? E logo em seguida, né, veio a carta Diabo e depois Justiça, né? O Diabo, nesse contexto, Rei de Paus, Diabo e Justiça, veio muito assim, ele tá com abertura de consciência, vai abrir, está abrindo, está manipulando todas as ferramentas espirituais de abertura de consciência, de autoconhecimento dele, para encontrar o equilíbrio, né? Aqui é Atena, né, a personagem Atena, onde essa deusa, ela tem uma espada na mão, um capacete, uma coruja, e ela tá aqui num templo onde o chão é preto no branco. Então, a justiça, ela traz o equilíbrio, né? Traz o preto no branco, traz a integração das sombras e da luz, né? Inclusive, eu também tirei os dois guardiões do fogo sagrado. Normalmente, eu tiro um só, mas me deu um faniquito, eu falei, eu preciso tirar 2, porque eu não sei, né? Mas eu tirei, que foi Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão e de Oralan de Vaz. E esses dois guardiões, que são duas forças cristalinas, né? Na vibração do jogo, o que o Ilumina Minha Sombra com Amor e Compaixão traz? Traz justamente a integração no preto e no branco, né? Traz a aceitação da luz e da sombra, para a gente emanar amor tanto para nossa luz quanto para nossa sombra, porque nós somos feitos de luz e sombra, né, nesse mundo dual. E também de Oralan de Vaz, ele é um guardião do fogo sagrado, da dimensão da consciência crística, que ele rege aqui o nosso chakra frontal, né? O nosso chakra frontal, o chakra azul índigo, que fica na altura aqui da sobrancelha, no terceiro olho, ele vem trazer a mente consciente e inconsciente, a racional e a intuitiva. Ele é o chakra da clarividência, da abertura para a imaginação, para os sonhos, para a cocriação, para a mente quântica, né? E o quanto isso estava vibrando, o quanto é preciso enxergar além, né? Muito além do problema que a gente achava que a gente estava tendo, né? E isso, eu falei, opa, peraí, ele tá vibrando Rei de Paus, né? Ele tá claramente preparado. E ele continuou querendo não perguntar nada. E eu falei, eu sinto, né? Eu senti uma grande dúvida ainda sobre a transição de carreira dele. E aí eu falei, olha, eu vou perguntar de transição de carreira então, vamos ver o que o tarot traz de consciência. E aí eu desmaiei de vez, né? Fiquei mais chocada ainda, que o tarot traz Rei de Copas, Rainha de Copas e Estrela, né? Rei de Copas e Rainha de Copas, quando eles saem assim no jogo do tarot, a gente precisa perceber se você tá falando de vibração, né? Ou você tá falando de personagens. No caso, ficou muito claro que eram personagens que se conectam pelo coração. Tudo que é copas é amor, né? Mas não só amor de paixão, de relacionamento romântico, né? Tudo que é copas é o elemento água, são as emoções, né? E a conexão dos nossos corações com o que tem sentido e significado, né? Com os nossos valores. O que nos move, né? O que a voz da alma traz. E eu falei, eu perguntei sobre transição de carreira, o tarot tem disso, né? Você pergunta uma coisa e ele responde outra, né? Ele responde o que você precisa ter consciência, tá? Pra encontrar a resposta. Ele não vai te dar respostinhas, assim, mastigadas, tá? São símbolos, é uma linguagem da alma aqui. E eu falei, eu pergunto sobre transição de carreira e tá falando Rei de Copas, tipo, Rei de coração, Rei das emoções, Rainha de Copas, traduzindo bem vagamente,
Rainha do coração, rainha das emoções, e estrela, que é uma carta de esperança, de cocriação, de sonho, de imaginação, de abrir os mistérios, né? E de criar a realidade através dos sonhos, da imaginação, de unir com força espiritual, com força de fé, o futuro, daqui pra frente. E eu falei, pera, transição de carreira, pergunta de transição de carreira, né? Porque ele tá um pouquinho, não inseguro, mas, né, ainda tá, né, executivo, empreendedor. Na verdade, também eu tive que, por conta coach. da pandemia, tudo, desde o ano passado eu venho tentando fazer a transição. Automaticamente, com esse negócio da pandemia, eu tive que adiar e remodular um pouco os meus planos, mas ainda continuo porque é um fazendo, processo, né? É um processo. E aí eu falei, peraí, como assim? Unindo, né? Sim, unindo os corações, né? Unindo o que a gente tem de mais importante, que são os nossos valores, né? A nossa força emocional para a transição de carreira, né? E aí eu fiquei chocada, falei, como assim? Como assim, gente? Porque era um tarô para ele e acabou sendo um balde de água fria para mim, porque apesar de eu sempre ver essa lua escorpião dele, o dom, o talento, as leituras, a sensibilidade que ele sempre teve, só que negava, eu não sabia que ele estava tão pronto assim, né? E isso trouxe segurança para ele, né, também. E sim, dessa união, dessa live, quem entende, as minhas alunas de tarô só saem arcanos, né, maiores e da realeza, né? Ou seja, energia firme mesmo, tá? Muito sol, muito brilho, né? Ativando o nosso brilho, né? A colheita, e totalmente focados juntos, né? Num propósito maior da espiritualidade, que é o As de Paus, né? As de Paus, tudo que é As é muito, e Paus, espiritualidade, abertura de consciência, cumprir missão aqui na Terra, o encaixe divino e o amparo espiritual também aqui na Terra em relação à nossa parceria. E nada melhor do que começar com uma live, né? e passar um pouco da nossa experiência e ter a certeza de que agora a gente está cada vez mais, cada um na sua linha, se integrando também no trabalho, não só na relação e não só na espiritualidade, né? Fala alguma coisa. Na realidade, minha intenção foi que ela visse, porque eu falando não adiantava nada. Então eu usei as ferramentas que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, para ela realmente ver e ter essa segurança. Eu sabia, e eu fui bem claro, eu falei, eu estou começando, eu preciso de ajuda, você tem uma bagagem nessa área muito maior que a minha, né? Eu falei, eu preciso trazer gente para o meu Instagram, a gente vai trabalhar junto, só que eu preciso de uma cooperação. Então nada melhor do que você ao meu lado e a gente trabalhar isso junto. E aí tinha essa resistência. Eu pedi, por isso que eu não perguntei nada. Eu falei, deixa ela perguntar, porque ela vai ter respostas para ela, não as minhas. As minhas eu já tenho, eu já sei. Aí eu preciso que ela tenha as respostas para ela. Logicamente serviu para mim também, mas... Sim, eu tinha percebido o quanto ele estava muito empolgado e muito dedicado, né, a fazer umas criações, né, umas artes para o Luz e Sentidos, mas ao mesmo tempo teve um momento onde você falou, né, uma vez, não, eu quero fazer minhas coisas sozinho, eu não quero ficar na sua sombra. E eu falei, gente, ele tá fazendo as coisas e ele não quer fazer. Ele tá me ajudando, mas assim, eu acho que ele não quer, né? E a gente se comunica o dia inteiro e precisou, né, do tarô escancarar na nossa cara, né? Porque é isso que ele faz, mesmo muito conscientes, mesmo dialogando bastante, o quanto de potencial tem para sair daqui, né? E o que a gente veio trazer, né? A gente não é um casal perfeito, a gente se dá muito bem, a gente tem amigos que falam que nós somos inspiração e tudo, mas a gente tem os nossos problemas, as nossas diferenças, e o que a gente mais... a gente trouxe esse exemplo do trabalho, né, para relatar o quanto de dificuldade, sim, a gente já teve, vai ter, com certeza, mas quanto as diferenças podem se unir, né? E o que a gente traz disso? Nós vamos continuar tendo a mesma personalidade, os mesmos valores. Sim, os mesmos valores, mas assim, a gente vai continuar tendo as diferenças, né? Mas o que a gente sempre fez no dia a dia
para neutralizar as diferenças e unir cada vez mais o que a gente tem de igual, né? O que a gente sempre fez. A gente sempre conversou muito, e uma coisa que a gente fez, acho que na primeira semana de namoro, foi... Não lembro, faz tempo pra cacete. Foi sentar e conversar sobre como que a gente ia resolver nossos problemas. Ah, é verdade. A gente sentou e conversou que os dois estavam muito disponíveis para se relacionar, mas que a gente combinou desde o começo que se tivesse algum problema, por mais grave que fosse, a gente ia sentar, ia resolver, ia conversar e mirar que o que mais a gente quer é ficar junto. Resolver, né? Porque eu falei, comigo não tem esse negócio de dormir de bunda virada ou dormir do outro lugar. Não tem, porque não adianta. Você vai simplesmente postergar o problema, vai jogar pra frente, isso vai ficando pior, vai ficando maior, aí você vai remoendo mais. Eu acho que também uma coisa que a gente, também depois de muita discussão, a gente chegou que mesmo sendo extrovertido, mesmo sendo facilidade de fazer amizade, facilidade de me comunicar, eu às vezes também eu quero parar para eu refletir comigo mesmo e ficar no meu canto. Então muitas vezes assim, a Nath, mas não sei o que, eu falei, agora eu não quero conversar. Então dá um tempo para mim, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar. Porque eu acho que é uma coisa muito importante também, que eu acho, que eu também aprendi na questão terapêutica. Antigamente eu era muito ação e reação. Eu recebia um estímulo, já devolvia de volta. E isso é uma coisa que não para. Porque se você faz isso, é o estímulo, você devolve de volta, você recebe de volta, e a coisa vai ficando cada vez maior, todo mundo fala, ninguém se entende. Então eu comecei a parar, respirar, refletir, aí depois falar, vamos sentar para conversar? Porque todas as vezes que a gente tentou assim resolver na hora do calor, não funcionou, não funciona. Entender como funciona a dinâmica interna do outro, né? Como o outro lida com ele mesmo é muito importante, né? E para isso, assim, existem várias ferramentas, né, que a gente pode usar, né, que a gente pode colocar como dicas, assim, né, para os casais mesmo, né? Primeiro de tudo, assim, primeira semana de namoro, puxa a ficha e faz um mapa astral. Né? O mapa astral é muito importante a gente sempre ter a consciência, né, de si mesmo e também do outro, de quem a gente está lidando. Né? Façam um mapa astral com alguém confiável, né? Tragam essa ferramenta não precisa fazer sinastria logo de cara, faz cada um consciente de si. O que é sinastria? Sinastria é uma compatibilidade dos mapas, né? São os mapas unidos, né? Então, e um olhar o mapa do outro e com leveza, né? Ver a luz, a sombra, as dificuldades, os desafios, as virtudes e a gente ir se entendendo, né? Aos poucos. Então, assim, eu super recomendo um mapa astral, não é regrinha, assim, mas é muito importante. Porque haverão muitos momentos de muita desconexão entre um casal durante uma relação longa. Vão haver momentos em que as polaridades, as diferenças vão talvez gritar muito, extrapolar muito. E níveis de consciência também. Em muitos momentos da nossa relação, o Kleber estava embaixo e eu estava em cima, eu estava expandindo. Em outros momentos, eu estava muito para baixo e o Kleber que segurou a onda. E um foi puxando o outro. Mas por que isso pôde acontecer? Porque cada um estava no seu centro, estava no seu melhor, né? E ninguém desceu para puxar o outro, né? Se manteve na sua individualidade, no seu centro, na sua essência e foi puxando o outro para cima, né? Isso aconteceu algumas vezes na nossa relação. Várias vezes. É uma montanha-russa. Quando eu queria fazer minha transição de carreira, estava muito estressada, eu ganhei muito peso, me deixou muito deprimida, eu estava desconectada
da minha alma, do meu corpo, dos meus propósitos, e o Kleber segurou bastante a onda para mim nesse momento, né? E outros momentos onde eu já estava fortalecida, né? Já encaixado em alma e tudo, ele se perdeu bastante, ele entrou em dor, entrou em sofrimento, e eu mantive ali, né, a essência para depois a gente ir se igualando. Hoje a gente está bem mais equilibrado. Eu acho que hoje, com as ferramentas que a gente tem, que são do dia a dia, você tem ferramentas na PNL, você tem ferramentas na meditação, você tem ferramentas no Reiki, você tem ferramentas no Ouro Verde, que é uma outra técnica, e a questão de você se conhecer também, né? Você se conhecer mais a fundo. Você consegue hoje ter uma outra visão do problema, você consegue ver o problema de uma outra maneira, e você consegue ver o que você pode tirar de lição, o que você pode tirar de bom desse problema e fazer com que isso, que você alcance uma solução. E eu acho que é muito disso que a Nath está falando. A gente está sempre um com o outro, né, trabalhando, e um tem problema, peraí, qual que é o problema? Senta aqui, vamos conversar. E a gente conversa. E outra coisa que é fundamental, que eu acho assim fundamental, a gente se diverte muito, a gente ri muito, a gente conversa muito, e pode passar maior estresse. Daqui a pouco eu tô soltando uma piada de tiozão, tipo aquelas de pavê ou pra comer, entendeu? De coisa. E aí a gente se diverte, a gente ri e tal. Então também outra coisa que eu acho muito importante na relação, para tirar esse peso, é bom humor. Sim. Entendeu? Teve uma pergunta sobre como unir os sensos de humor muito diferentes. Gente, a gente tem que se preocupar em o que fazer. Nossa, não entendo o senso de humor. Aos poucos vai integrando, né? Eu, assim, no começo da relação, o Kleber soltava algumas coisas, eu falava, quê? Que coisa de tiozinho, sabe? Eu, tipo, como assim? E aí, aos poucos, ele foi trazendo, né, bastante leveza. Eu sempre sou bem certinha, bem séria. Ele foi trazendo leveza, foi trazendo bom humor. Eu fui também me destravando. A gente tem humores totalmente diferentes, né, de senso de humor, né? Eu sou bem lesada, tipo, Dory mesmo. E o Kleber tem várias sacadas que eu, né, às vezes eu finjo que eu entendo. E a gente vai levando assim, o importante é ter a leveza e rir das nossas próprias dificuldades também, né? Então é muito claro, assim, os opostos, os polos opostos sempre vão existir, né? As polaridades no universo, elas estão dentro de nós, estão na nossa vida, e elas não vão sair, mas não são os opostos que nos atraem, são as nossas semelhanças, e dentro dessas semelhanças, né, vão existir opostos, sim. Para quê? Para você olhar o outro, o que o outro tem de extremo, e poder olhar para o seu outro extremo, tá? E se trabalhar também. A cada resistência que o Kleber colocava em relação à espiritualidade que ele tinha, era um bloqueio tão grande, e eu olhava ele em sofrimento, e ainda assim, com um bloqueio muito grande, resistência muito grande em relação à espiritualidade. E o que eu fazia? Eu olhava para mim. Falei assim, o que em mim está em excesso, né? Porque os outros estão ali, né? Principalmente um casal que fica muito próximo, como espelhos para exacerbar os nossos extremos, os nossos opostos, sim. Acontece como você olha para esse oposto e como você lida com ele, como você reflete, é que faz toda a diferença, né? Que mantém a gente no saudável. A cada resistência dele, eu olhava para as minhas próprias resistências. Quanto mais eu olhei para as minhas resistências e trabalhei elas, mais as resistências dele também foram sendo trabalhadas. Então é muito importante, dentro de uma relação, você se focar em você também, no seu autoconhecimento e em estar bem. Desculpa, literalmente a gente trabalhava, a gente está 24 horas por dia junto. Porque sim, a gente trabalha junto, a gente sai junto, então nós estamos literalmente 24 horas juntos. Se a gente não conseguisse equilibrar isso, a gente não conseguia conviver, porque não tem pra onde escapar, entendeu? Sim. E por que a gente consegue conviver bem também? Porque cada um mantém a sua individualidade, no seu processo de individuação próprio, no seu processo de autoconhecimento próprio fortalecido. Se você não fortalece o seu eu, o seu autoconhecimento, a sua individualidade, e não se firma nela, você acaba vivendo a vida do outro.
né? Então você acaba saindo do seu tamanho, saindo do seu eixo, saindo da sua própria essência, da sua própria verdade, começa a viver a vida do outro, a verdade do outro, e a sua vida se move pelo outro. E aí isso não é saudável. Não adianta ser semelhante, ter gostinhos iguais, personalidadezinhas iguais, gosto musical igual. Nada disso importa na realidade da relação. O que importa é cada um pegar os pontos positivos disso, né? E também respeitar e continuar se trabalhando. Porque se eu não me trabalho, como que numa queda de um ou na minha própria queda, né? Como que a gente vai ter força para equilibrar essa balança? Então, ambos da relação busquem os seus caminhos. Eu nunca impus, né, Kleber, você tem que fazer o meu caminho espiritual. Eu clamava, eu pedia, eu mostrava para ele fazer algo, seguir o caminho dele, encontrar o caminho dele. Não importa se era igual ao meu ou não. E isso fortaleceu ele e isso fortaleceu a relação. E tá fortalecendo ainda cada vez mais. Faltam 10 minutos, um monte de gente perguntou aqui, faltam 10 minutos, a gente vai abrir um pouquinho para as respostas. Tem 3 questões aqui que foram feitas, uma da querida Juju Capua, amiga nossa. A gente já respondeu. A Nath respondeu, mas ainda vou colocar algumas coisas. A da Juju Colha também. Né? E o meu querido Brunão, tô vendo sua pergunta aqui, tá bem similar dentro do assunto. Qual que é a pergunta? O Bruno está perguntando: os valores em comum podem ser um ponto de encontro nas relações? Como lidar com os pontos de vista diferentes? Acho que a gente já falou um pouco disso aí, deu para entender. Mas eu acho que tem uma coisa importante que é do coaching, não é nada holístico, nada terapêutico. O Tony Robbins, ele criou as 6 necessidades humanas, tá? Quem acompanha coaching, quem conhece o Tony Robbins é um coaching americano muito, muito importante, escreveu vários livros aí, é um cara que tem uma visão bem legal. Então, na realidade, o que acontece? A gente tem as 6 necessidades. Uma é a certeza, nós precisamos ter a certeza dentro do relacionamento, a segurança, a consciência, né? Eu acho que isso é importante também. Você tem que ter a certeza que amanhã você pode contar com essa pessoa, que amanhã ela está junto para te apoiar. Mas, por outro lado, você tem incerteza também, porque se não tiver incerteza, fica tudo muito monótono. Então você precisa ter a diversidade, você precisa ter a espontaneidade, você precisa ter um pouco de aventura dentro de uma relação, você precisa ter quebrar os padrões, no caso, né? E outra coisa que faz parte do ser humano, a significância, né? Que você tem que ter a necessidade da sua significância para alguém e ser validado. Nós somos seres sociais, a gente vive dentro de uma sociedade e a gente está sempre tentando se inserir nos núcleos, né? E na relação não é diferente. Você tem que ter uma significância, você tem que ter uma importância e ser reconhecido por isso. Então, reconheça seu parceiro, dê palavras de incentivo, apoie quando precisar, mas tem a questão da significância. Uma das 6 necessidades é amor e conexão, que eu estou lendo aqui porque eu não lembro tudo de cabeça. Todo mundo tem a necessidade de amar e ser amado, em qualquer situação que seja. Amor de pai para filho, amor de amigo para amiga, amor de homem e mulher, amor de marido e mulher, mas num contexto não sexual. Todos temos que amar e ter. Isso aumenta a conexão. Então isso é muito importante, a gente precisa. Isso nos dá conforto, isso nos ajuda na saúde física e mental, isso faz parte do dia a dia. Nós precisamos amar e ser amado. E a questão de crescimento. Todo mundo precisa ter desenvolvimento físico, mental, porque se você parar, você não vai para frente. Então incentive o seu parceiro a estudar, incentive o seu parceiro a ler, incentive o seu parceiro a desenvolver, no que é que seja. Se ele quiser aprender a cozinhar, ensina, fala, vai estudar para cozinhar, entendeu? Apoia os projetos, entendeu? Acho que isso é muito importante e é uma coisa que foi desenvolvida pelo Tony Robbins, mas faz muito sentido no dia a dia, em qualquer situação, não só no relacionamento. Mas é muito importante. Pode falar. E voltando ao título da live, que é terapia, até que a terapia nos separe, é verdade. O que aconteceu? Quanto mais... enquanto eu estava muito mais embasada na minha espiritualidade,
né, na minha conexão, no meu propósito, no meu autoconhecimento, né, expandindo, né, o que eu acredito no meu encaixe divino, no meu encaixe no meu mapa astral, enfim. E era, assim, conselheira, né, trazia muita consciência pro Kleber, né, e ele acatava, aceitava, às vezes tinha as resistências dele. Às vezes eu falava, não vem terapiar comigo não. Não vem terapiar comigo não, que eu não tô afim. E aí, quando ele começou a se desenvolver e abrir a consciência e estudar e trazer reflexões, e foi muito legal, eu falei, gente, quando eu achei que eu fosse falar de física quântica, de sombra, de psicologia com meu marido, nunca, né? E quando ele começou a trazer isso, trouxe um problema, entre aspas, né? No sentido de, antes eu tava até numa posição confortável. Ah, eu sou a conselheira, eu sou uma guia dele e tal. Mas aí ele começou a trazer, opa, peraí, mas e esse seu lado? Mas e essa sua sombra? Mas olha aqui o que você tá fazendo. E isso, eu falei, ué, pera. Assim, traz um incômodo no começo, mas depois é muito bom. Porque agora não é uma via mais de mão única, uma via de mão dupla, né? A gente discute no mesmo nível, vamos dizer assim. E a gente traz a sombra e a luz um do outro como sinal de alerta, mas também, né, de poder integrar, poder se trabalhar. E ficou muito interessante porque eu falei assim, opa, peraí, agora ele tá vendo as minhas feridas, as minhas profundidades, os meus desafios, as minhas sombras, tá reconhecendo isso e tá me chamando a atenção. E isso, lógico que no começo você fala, ui, pera, tá, doeu. Mas depois fica muito gostoso, porque acaba sendo uma troca e a gente cresce muito mais juntos. Isso tá acontecendo nos últimos 2 anos, principalmente, né? E tá sendo surpreendente, né? Tá aberta para uma pessoa de confiança, falar das suas sombras, trazer as suas sombras com muito amor, com muita compaixão, pra gente poder enxergar, né, isso de inúmeros ângulos e não resistir, né, e não achar que é uma crítica, e aí rebater e não sair disso. A gente acolhe, né, a gente está se acolhendo as nossas sombras e a nossa luz e trazendo o quê? Agora o nosso brilho, né, para nós mesmos e para o mundo, graças a Deus. Nós não estamos querendo passar que nós somos perfeitos, a gente tem uns pau de vez em quando, discute, a gente fala, às vezes alguma coisa que não quer falar. O importante também depois é, se você errar, peça desculpa, né? Eu falei que a palavra não tem elástico, não volta, mas eu acho que você reconhecer seu erro também é muito importante. Você não quer abrir para 2 perguntinhas? Falta 5 minutos, a gente responde? Alguém tem perguntas? A gente pode responder. Responder 2, depois a gente vai fazer mais lives para vamos continuar aí. A gente fez uma formação. Se a terapia não acabar com o casamento. A gente fez uma formação agora em janeiro, de ouro verde, de alinhamento energético, que traz muito a questão das polaridades, né? Masculino, feminino, yin, yang, extremos, né? Sol e lua, né? Introspectivo e extrovertido, né? Isso a gente vai falar numa outra live sobre o ouro verde, sobre esse trabalho das polaridades, tá? Que complementa um pouco da dinâmica, né? Da relação com consciência. Me fala essa. Charlie Martini. Então, mas precisa ver o que saiu aqui. Eu vejo que ele é apaixonado nela. Sou. Então vamos abrir aqui. Eu sempre fui muito curiosa nas leituras, como começar a introduzir essa questão do autoconhecimento numa pessoa muito cética. Na verdade, você precisa estimular ele a encontrar o seu próprio caminho, né? Quando você se coloca... Stephanie, quando você coloca algo que você já fez, você pode usar como exemplo, né? Por exemplo, eu sou reikiana desde a adolescência, né? Desde os 15 anos de idade, me ajudou muito, muito, muito. Só que cada vez que eu tentava colocar pro Kleber isso, ele tinha uma barreira, né? Pelo histórico dele. E eu continuei fazendo o que? A minha parte, né? Continuei me fortalecendo no Reiki. E uma coisa que ajudou muito foi pedir ajuda. Tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeta de pau. É isso? Casa de ferreiro, espeta de pau. E aí eu pedi ajuda para 2 colegas, os Fês, do Seja Você a Diferença, 2 colegas, coach e psicóloga. E eles, por um outro ponto de visão diferente do meu, conseguiram estimular o Kleber por um workshop, né, que chamava Desperte. Desperte seu potencial interior. Desperte seu potencial. A quebrar muitas barreiras dele e ele encontrou o próprio caminho,
né? Então, assim, se você não tá conseguindo dentro de casa, peça ajuda, porque muitas vezes o eu falar já não tava adiantando há muito tempo, né? Ele tinha essa resistência, outro profissional deu uma quebradinha nessa resistência, ele foi encontrando o caminho dele até que um dia ele teve a própria vontade de falar, eu quero fazer reiki, agora eu tô vendo essa necessidade na minha vida. Recebeu reiki de graça há 11 anos, mas não assumia a responsabilidade reikiana. Na realidade, aquela história que santo de casa não faz milagre, né? Quanto mais ela falava, eu falei assim, eu vou no meu tempo. Então, quanto mais você ficar porrinhando, fica pior. E aí eu tenho um agradecimento enorme pelo Fernando e pela Fernanda, que é do Seja Você a Diferença. Fui muito acolhido por eles, fui muito... encontrei algumas coisas que faltavam para isso. E a gente vai pelo amor ou vai pela dor, né? Não tem jeito, é assim mesmo. E aí eu acabei indo pela dor. E só que daí o amor foi tão grande que superou essa dor. Sim. Mais alguma perguntinha por aí? Faltam 5 4 minutinhos. Deixa eu ver por aqui. Vê no Instagram quanto falta. De repente tiver uma frequência baixa na casa. Eu vou falar um pouquinho sobre em tempos de muito conflito, de muito desentendimento entre o casal, ou quando existe uma discrepância muito grande, né? Eu tava muito depressiva e ele ok, ou ao contrário, uma coisa que ajudou muito, muito, muito além do reiki foi a gente tomar floral, tá? Gente, os florais, eles são frequências vibracionais, assim como o reiki, que atuam em corpos sutis, tá? E o floral você pode passar o spray de floral em casa, você pode tomar via oral, né? Então, florais de limpeza, de purificação e de proteção são essenciais, a gente sempre toma e consegue manter a nossa vibração elevada dentro de casa, né? Quando a gente percebe que a nossa dinâmica, tá ruim, tem alguma coisa aqui que é nossa, mas também pode vir do externo, né? De influências externas, de algum lugar que ele foi, que ele sabe que não faz muito bem, etc. Ou e volta pra casa com essa energia, toma um floral, tá? Eu recomendo os florais do Alchemy Lab, do Joel Aleixo. E também aromaterapia, né? Aromaterapia de tea tree, por exemplo, que faz limpeza energética na casa. Então é sempre bom se cercar de ferramentas espirituais, holísticas, tomar floral, fazer reiki, aromaterapia, fazer um mapinha astral do casal, né? Pra convivência melhorar cada vez mais, né? Porque muitas vezes as influências não são conscientes. A gente tá dando o nosso melhor. Muitas vezes acontece no sutil, no inconsciente, na vibração, na energia, né? E a gente já vai Gente, nós vamos encerrar hoje, tá dando tempo. Eu queria agradecer vocês por estar aqui. Eu vou pedir um favor para vocês, eu tô começando o meu Instagram, tô com 100 e pouquinhos seguidores. Por favor, me sigam. Todo dia eu tenho alguma coisa postando lá, tá? É verdade. @imerso.br. Depois eu vou pedir, a Nath escreve aqui para mim e põe aí. E continua seguindo a Nath. A Nath é profissional, já é velha nesse negócio de terapia. Eu sou novo, né, Jaque? É muito interessante porque ele fala que tá começando tudo, mas vocês precisam ver ele atendendo, gente. É um dom, é aquela luz escorpião, ele nasceu pra isso. E eu tô muito feliz de você estar reconhecendo os seus dons e tá agregando nos sentidos e na nossa vida profissional. Para, senão eu vou chorar. A espiritualidade. Porque o que mais me deixa feliz é ele ter se encontrado. Eu atendo com coaching, eu atendo com alinhamento biosistêmico e atendo com ouro verde. E a Nath atende com reiki, fogo sagrado e tarô. Então, uma terapia complementa a outra. Graças a Deus. E é isso, gente. Obrigado Gratidão por vocês estarem aqui ouvindo a gente. E acho legal, se vocês quiserem, escreve nas mensagens aí. Se vocês querem algum assunto específico, a gente depois faz uma outra live e a gente discute alguma coisa assim. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, a gente abriu o coração aqui. Espero que tenha contribuído para algo aí em vocês, seja no casamento, na relação, no trabalho, na espiritualidade, na vida. Gratidão. Beijo, muito amor pra vocês. Tchau, tchau. Põe um somzinho.